Bom dia. Dando continuidade ao estudo sobre o amor, hoje nós vamos entrar numa fase mais de aplicação do que vem a ser o amor ágape, a partir do texto do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 13. É um texto bastante conhecido, inclusive de quem não é cristão, mas é um texto muito precioso que nos dá muita capacidade para entender o que realmente é o amor ágape, o que se espera de nós, né? E o primeiro que nós vamos tratar hoje é o amor paciente. Eu preciso fazer uma introdução, porque essa introdução vai se aplicar a todas as outras 13 palavras que a gente vai estudar aqui. Mas eu preciso que você entenda uma questão. Quando a gente busca, assim, na Bíblia, entender algumas palavras ou entender algumas frases, é importante que você tenha conhecimento da palavra no original. Por quê? Mesmo que hoje, por exemplo, você pegue um texto transformado do inglês para o português, que são duas línguas ativas e vivas no mundo hoje, mesmo assim você tem algumas perdas quando você faz isso. Quanto mais quando você pega uma língua, um texto que foi escrito há 2000 anos atrás, a possibilidade de você perder alguma coisa, ou aquelas palavras terem mudado de sentido ou de aplicação, ela é grande. Então é necessário, se a gente quiser se aproximar realmente ou entender, né, o que Deus inspirou a pessoa a escrever, é importante a gente tentar chegar a esse conhecimento do original, se aproximar o mais perto possível do que aquela palavra quer dizer, né? E a primeira coisa que a gente aprende quando estuda 1 Coríntios 13, de 4 a 8, o apóstolo Paulo, por 13 vezes, ele utiliza a palavra ágape, né? O amor, e ele explica o que vem a ser esse amor, né? Ele, por 5 vezes, ele usa palavras afirmativas e 8 vezes negativas. Só que o interessante é que na tradução para o português, e esse já é uma diferença do original grego para o português, o texto vem assim, o primeiro que nós vamos ver hoje: o amor é paciente. Esse verbo ser ou estar, né, que é o né, ele não existe no original. Tá? No original, as 13 palavras que referenciam o que é o amor são verbos. Então, essa é a primeira coisa que a gente pode aprender já de cara com essa parte do estudo que a gente vai fazer. O amor realmente, não é um sentimento, ele é uma ação. Ele não é algo que você apenas sinta, mas é algo que espera-se que você faça, que você haja, que você escolha, que você decida amar. Né? Uma coisa interessante também que tem em relação a logo essa primeira palavra, que o amor é paciente, é que quando você pensa em paciência, pelo menos na minha cabeça, e eu fui checar aqui no dicionário para ver se eu não estava equivocado, né? Vem a ideia de uma pessoa serena, calma, conformada, mas a palavra no original ela é diferente disso. Ela tem um outro sentido que eu vou explicar para você. A palavra que aparece no original é macrotimia, e no texto, né, do amor é paciente vem a macrotimei. É uma palavra que tem a ver, é um tipo de amor passivo, diferente, por exemplo, da próxima que a gente vai falar, que é o amor bondoso, que é um amor ativo, que é um amor que você dedica ao outro, você age em favor do outro. O amor paciente é um amor passivo, é um amor que ele é um tipo de ação que você desenvolve em você mesmo, para te capacitar a melhorar ou agir em relação ao outro. Mas é uma ação que ocorre primeiro em você. Uma outra questão interessante dessa palavra é que ela é um fruto do Espírito Santo. Ou seja, é algo que a ação transformadora do Espírito Santo, ela age primeiro em você, para que você possa ser bênção na vida do outro, né?
A paciência é uma qualidade formada no homem, dependendo do desenvolvimento e do progresso espiritual a ser adquirido. Não é apenas um produto da vontade e do esforço humano, né? A palavra original, macrotimia, ela tem um sentido de constância, de resistência, tá? Ela é, como eu falei, por ser um fruto do Espírito Santo, ela é uma ação transformadora de Deus para produzir em nós a capacidade de agir e de ser de forma não natural, fazendo com que tenhamos força para que nós possamos ser constantes e resistentes. Palavras sinônimas que se aproximam dessa ideia de constância e resistência que macrotimia traz. Ser lento no reagir, ser determinado, equilibrado, capaz de se desculpar ou perdoar, tolerar. Ou seja, a macrotimia, ou seja, a paciência, né, que ele sugere aqui para que nós aprendamos, ela deve produzir em nós a capacidade da gente ser lento no reagir quando a gente recebe uma ofensa, por exemplo. A gente ser determinado, não desistir facilmente, ser equilibrado, mesmo diante de pressões ou quando você tem vontade de ser grosseiro ou de responder da forma como você recebeu, você conseguir encontrar um equilíbrio, ser capaz de se desculpar e de perdoar, e a capacidade de tolerar o outro, de suportar os defeitos do outro. Russell Norman Champlin, um dos comentaristas bíblicos mais respeitados, ele é norte-americano, mas ele viveu aqui no Brasil. Ele morreu aos 84 anos em 2018, se eu não me engano, acho que foi 7 de julho de 2018. Eu fui buscar entre várias fontes e a fonte mais interessante que eu achei foi ele. E ele coloca 3 aplicações que é o que nós vamos estudar nesses próximos 3 vídeos. O primeiro deles é o seguinte: o amor paciente, ele supera obstáculos e conflitos, ele não desiste. O que a gente aprende com essa aplicação do Russell Norman Champlin, né? Uma das características do amor paciente, né, é a capacidade de superar obstáculos e conflitos, de não desistir facilmente. O que a gente aprende com isso? O amor paciente, esse amor sacrificial que a gente precisa desenvolver em nós, ele é um tipo de amor que ele coloca o relacionamento, né, acima das dificuldades naturais que nós temos. E aí eu te faço uma pergunta. Você acredita mesmo de verdade em felizes para sempre? Eu vou te dar a minha opinião. Eu acredito que é possível sim ser feliz, mas não da forma romantizada que é vendida muitas vezes no conto de fada, ou nas novelas, ou nos filmes. Não assim desse jeito. Mas de uma forma madura, eu entendo que a felicidade ela não é a ausência de lutas ou de problemas. Pelo contrário, eu posso te testemunhar assim, que uma das fases da minha vida em que eu considero assim, que eu fui mais feliz, que eu tenho até certo ponto saudade, foi uma época em que eu vivi um período profundo de perseguições no trabalho e de dificuldades. Eu não tenho, logicamente, saudade, eu não sou masoquista, eu não tenho saudade dessas lutas. Mas foi um período em que eu tive um crescimento, que eu tive assim, eu vivi uma fase tão boa no meu relacionamento com a Márcia, com meus filhos, na igreja, foi um período de aprendizado tão precioso que realmente assim, eu posso dizer, se você pensar numa época feliz da minha vida, foi essa época, apesar das dificuldades. O Mateus 19,6, Jesus ele fala uma coisa que pouca gente consegue perceber, né? Em Mateus 19,6 ele diz o seguinte: o que Deus uniu, não separe o homem. Muita gente não percebe que ele não falou quem Deus uniu, ele fala o que Deus uniu. O que Deus uniu?
o relacionamento, né? O matrimônio é o que de fato ali é sagrado, né? Então, assim, quem tem entendimento disso, entende a importância de você lutar pelo teu casamento, de você lutar realmente para manter aquela relação viva e não desistir facilmente, tá? Fazer todo o possível, esgotar todas as possibilidades para que o teu relacionamento possa sobreviver e não só sobreviver, ele possa se tornar prazeroso, ele possa se tornar bom, se tornar agradável, possa trazer realmente felicidade para a tua vida. Quais são essas dificuldades naturais que a gente precisa viver para poder superar esses obstáculos e desafios, né? Eu puxei da minha cabeça aqui, tentei elencar algumas, tá? E lógico que eu não estou querendo com isso esgotar todas as possibilidades, mas estou só trazendo algumas coisas que a gente pode explorar, né? Primeira delas, assim, nem tudo precisa ser sempre feito do meu jeito. Eu não estou certo o tempo todo, tá? Segundo, ouvir e aceitar a opinião do outro, tá? Isso é muito importante para que a gente consiga superar obstáculos. Ter maturidade suficiente para entender que o conflito ele é universal, tá? Sempre que você botar duas pessoas juntas, seja num trabalho, seja em qualquer tipo de ambiente, naturalmente vai ter algum tipo de conflito, tá? Por que não numa relação conjugal, uma relação parental, né? Uma consequência disso, o conflito ele é natural, tá? É natural que haja. Você pega aí, eu não assisto, tá? Que aliás eu acho uma grande bobagem, mas se você pega um Big Brother da vida, bota um grupo de pessoas juntas por muito tempo, então você vai ver que naturalmente vai gerar problema, tá? Terceira coisa, o conflito ele é uma oportunidade. É uma oportunidade para você crescer, para você se conhecer melhor, para você conhecer o outro melhor e para você amadurecer e você melhorar a tua relação. Um conflito não necessariamente tem que ser um problema, tem que ser uma coisa ruim. Um quarto ponto, entender que se não trabalharmos os problemas que temos, apenas desistir e procurar o outro, você só vai estar transferindo, tá, o teu problema para outra relação. Se você não trabalhar em você, né, dentre as dificuldades naturais, eu te garanto que a maioria e a esmagadora maioria dos problemas que você vive, o teu maior inimigo vai ser você mesmo, tá? Vai ser lutar com as tuas próprias dificuldades, com as tuas próprias mazelas, com os teus próprios defeitos, para que você possa realmente aprender a lidar com o outro. Não que o outro também não tenha problema, ele também tem as dificuldades dele. Mas, quando você consegue vencer primeiramente as suas, você já ganhou mais de 50% dessa guerra. A constância e a resistência, elas precisam fazer parte do casal. É muito bom quando os dois têm a maturidade de entender, né, que realmente precisam lutar para que vocês possam vencer e ficar bem. Um dos aprendizados que eu tive com a Bíblia, assim, que foi mais precioso para a minha vida, foi entender, né, que a terra prometida, que era algo que Deus almejava, né, para o povo de Israel e, de certa forma, almeja para todo mundo, né? Todo mundo tem, de alguma forma, uma terra prometida que Deus deseja para cada um de nós. Mas quando eu entendi que a terra prometida ela precisava ser conquistada, que ela não vem de graça, tá? Eu aprendi que eu precisava realmente sempre estar disposto a fazer manutenções do meu casamento, disposto a lutar, disposto a crescer para tentar melhorar. Uma outra coisa que a gente precisa também entender nessa questão de superar obstáculos e desafios é que você sempre precisará ter a disposição de superar os defeitos do outro e valorizar mais as suas virtudes.
é uma questão assim, interessante. Às vezes, nós, infelizmente, né, a maioria das vezes que pessoas nos procuram para lidar com os seus casamentos, eles já estão assim, já esgotaram todas as tentativas que eles tinham, né? E vem para a gente já praticamente assim destruído, né? Já vem e a gente fica olhando para aquilo e fica pensando, meu Deus do céu, cara, essas pessoas hoje parecem se odiar tanto, parecem ter tanta dificuldade em se aceitar. Como é que um dia eles chegaram ao ponto, né, de escolher um para ser parte da vida do outro, e uma parte importante que é o casamento, né? E a gente vê sempre o seguinte, que na fase do namoro e do casamento, né, na fase da conquista, na fase da tentativa de mostrar para o outro aquilo que você tem de bom, nós somos muito bons na questão de sublevar, de minimizar os defeitos do outro. Mas parece que dentro do casamento isso em algum momento se inverte, né? E a gente acaba, muitas das vezes, assim, dando muita ênfase aos defeitos e pouca ênfase às virtudes que o outro tem. E isso acaba levando realmente a gente a ter muita dificuldade para superar esses desafios, esses obstáculos. Isso se torna um obstáculo muito grande para nós, né? Uma das coisas que o amor paciente ele nos ensina é a questão da tolerância, de você perdoar, de você ser capaz realmente de aceitar o outro como ele é, de tentar enxergar, né, o que ele tem de bom e tentar conhecer o outro e ser capaz de passar por cima, muitas vezes, do defeito, suportar os defeitos que o outro tem. Eu brinco quando eu falo desse tópico, quando a gente já ministrou algumas vezes essa palestra sobre o amor em algumas igrejas, e uma das coisas que a gente sempre, eu brinco com uma expressão que se usava muito no trabalho e que eu não sabia que não era comum, né? A gente falava o seguinte, que tem pessoas que se você der para ele 2 tartarugas para ele tomar conta, uma foge e a outra engravida, né? de tão lerdo que ele é. Mas quando essa pessoa, quando a mulher desse lerdo, por exemplo, escolheu ele para namorado, para ser o homem da sua vida, ela dificilmente enxergava nisso um defeito, e sempre entendia isso como, poxa, como ele é bonzinho, como ele é calmo, como ele é tolerante, e depois ele vira o lerdo, né? A gente poderia citar inúmeros casos disso aqui, né? Mas a verdade é essa, a gente precisa entender e aceitar realmente quem o outro é, tá? Eu e Márcia, nós vamos ter uma oportunidade de gravar um vídeo contando a nossa história, mas uma das partes assim mais relevantes que aconteceram na restauração do nosso casamento foi que quando isso aconteceu, né, quando a gente entendeu que precisava lutar para restaurar o nosso casamento, uma das coisas que a gente lidou foi com a nossa imaturidade. Nós não tínhamos maturidade suficiente para poder lidar com os nossos problemas à época, né? E uma coisa que eu fiz, assim, de forma inconsciente, talvez, assim, mas no desespero, e que hoje se tornou uma coisa consciente, que a gente faz naturalmente, é pedir a Deus direção para realmente lidar com as dificuldades, com os problemas que a gente estava enfrentando, que eu não sabia lidar com eles. E eu fiquei muito impressionado, né, com as respostas que eu recebia à época, né? A Bíblia diz que quando você tem falta de sabedoria, você pode pedir que Ele vai te dar gratuitamente, né? E eu lidei com isso diariamente. Muitas das vezes eu me lidava com situações em que eu não sabia o que fazer. Eu já tinha a forma que eu agia naturalmente, não funcionava, eu não sabia o que fazer. E às vezes em que eu pedia direção a Deus, me vinha estratégias, formas diferentes de lidar com a situação, e que foram
extremamente assim poderosas e funcionaram perfeitamente. E aquilo foram motivações para mim para continuar lutando e continuar buscando realmente a direção de Deus, né? E assim, uma outra coisa que a gente aprende também com o amor paciente em relação a essa questão de você valorizar o outro como ele é, né? A gente aprende com o passar do tempo. Hoje eu tenho 30 anos de casado com a Márcia, e hoje eu vejo assim que muitos dos defeitos da Márcia, muitas das coisas da Márcia que no passado para mim eram muito difíceis de lidar, eu aprendi com o tempo a entender que por trás, às vezes, do defeito que ela tem, muitas das vezes se encontra ali uma insegurança, talvez um desejo de reconhecimento, uma necessidade talvez de afirmação. E não é só dela não, eu também, tá? E a gente aprende com o passar do tempo, com a convivência, a conhecer melhor o outro, os gatilhos, as coisas que fazem o outro, de repente, disparar um acesso de raiva, de tristeza, de mágoa, e a gente aprender a não lidar, não disparar essas coisas que trazem, às vezes, dor ou trazem tristeza para o outro, né? E com isso a gente aprende também, conhecendo o outro um pouco melhor, a lidar talvez com os seus defeitos de uma forma melhor. Mas isso é só o tempo, realmente é só a maturidade que vai te ensinar. Mas ajuda demais, demais, demais você buscar essa direção em Deus, a aprender a lidar com isso. Eu busquei na internet agora há pouco, vi que tem no YouTube um filme antigo que foi importante para mim no passado. Esse filme é de 79, é um filme bem antigo, chamado O Dom da Fúria. É a história de um piloto da aeronáutica, um cara muito grosso, muito rude com os filhos. E ele tinha um filho, homem, que era o filho mais velho, que ele tinha maior dificuldade assim, de lidar. E tem uma cena em que eles vão disputar uma partida de basquete e o pai, de certa forma, agride ele, e ele fica muito irado com o pai, ele deseja a morte do pai naquele momento. E quando ele vai desabafar, a mãe chega no quarto e vê ele naquele estado transtornado, e aí a mãe chega para consolá-lo, e a mãe mostra o pai, depois de ter jogado uma partida de basquete com o filho e ter se mostrado superior ao filho, a mãe mostra o pai na quadra, treinando arremesso, e a mãe explica para o filho o seguinte: essa forma que ele está agindo ali na quadra, o que ele está fazendo, na verdade, é só uma forma de te pedir desculpa, de mostrar a você que ele não é tudo aquilo que ele disse que ele é, mas que ele não sabe pedir desculpa, é o jeito dele grosseiro de ser. E o filme ele vai se desenrolando de uma forma que os filhos vão ficando mais velhos, vão crescendo com ele ali, vão amadurecendo, e a relação deles vai se tornando uma relação muito boa, muito bonita. O pai que era um inimigo, que era uma pessoa difícil, se torna um amigo, se torna um herói dos filhos. E dando um spoiler, caso você não assista, uma coisa muito grave acontece e isso se perde. E eu não sei porque estou falando disso, mas eu sei que uma das maiores dores que eu carrego hoje na minha vida tem a ver com a perda da minha mãe. Esse canal ele tem um propósito de falar mais especificamente de casais, mas eu queria deixar isso aqui também para quem é filho, né? Quem ainda tem seus pais, eu ainda luto com muita dificuldade, com muita dor no meu coração pela perda da minha mãe. E talvez, assim, a maior razão disso foi, não que eu tenha sido um filho ruim, ou que eu tenha feito coisas muito graves em relação à minha mãe, né? Mas o fato de eu só ter conseguido entender quem ela era, só ter
conseguido perdoar os erros que ela cometeu comigo quando eu já era adulto, me deixou muito pouco tempo para viver bem com ela, para ter bons momentos com ela, para retribuir a ela talvez aquilo que ela não teve. E isso talvez seja a maior dor que eu carrego da minha vida. Então eu deixo para você que ainda tem seus pais vivos, né? Se de alguma forma isso faz sentido para você, tente aproveitar, tente desfrutar essa relação parental. É uma relação muito forte. E não vale a pena realmente gastar tempo com falta de perdão, com críticas, com separação. Não vale a pena. Não vale a pena. Tá? Se isso for possível para você, se isso fizer sentido para você, aproveite o tempo que tem. Tá? Uma coisa que eu tenho aprendido com a vida é que a média dos brasileiros ele é 77, 78 anos, se eu não me engano. Hoje eu tenho 54, né? Então, se essa média se valer para mim também, então possivelmente eu ainda tenho mais uns 20 anos de vida aí, provavelmente. Então, nesses 20 anos eu vou tentar aproveitar minha esposa, eu vou tentar aproveitar meus filhos, eu vou tentar não gastar a minha vida com coisas supérfluas que não vão agregar muito. Né? Então, se você tem pais ainda vivos, pense o seguinte: dependendo da idade que ele tiver, pode ser que não reste muito tempo. Pode ser que com esse tempo não seja tão longo quanto você acha que ainda vai ser, né? Tomara que no teu caso seja. No meu caso não foi. Minha mãe morreu com 49 anos, meu pai morreu com 78. Então, assim, hoje eu sinto muita falta deles. Para mim, ainda é muito duro viver sem eles. Tá bom? Desculpa ter me alongado aí se o que eu falei não foi útil, não foi válido para você. Para no ponto que te interessa, tá bom? Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.